todos, estamos aqui para mais um vídeo do Tira o Código comigo e neste vídeo vamos falar sobre as luzes à retaguarda. Como no outro vídeo falámos nas luzes à frente, hoje vamos falar nas luzes à retaguarda. E quais é que são as luzes que um automóvel, ou que todos os automóveis, devem ter à retaguarda, bem como outros veículos? São as luzes de presença e as luzes de travagem. Claro que há mais luzes à retaguarda e à frente dos veículos, porém, no final deste vídeo também vamos falar sobre todos os outros tipos de luzes e refletores que existem. Mas agora vamos focar-nos nas luzes de presença e nas luzes de travagem à retaguarda. Então, as luzes de presença têm basicamente o mesmo alcance, a mesma funcionalidade que eu disse no vídeo anterior, por isso se quiserem passa por lá, é as primeiras luzes das quais eu falo. E as luzes de travagem têm a seguinte indicação. Elas são... esqueci-me de dizer. As luzes de presença, elas são todas iguais, mas têm a exceção de ser de cor vermelha. Mas as luzes de travagem, elas também são de cor vermelha ou alaranjada e têm obrigatoriedade nos automóveis, nos motociclos com e sem carro lateral e nos reboques, à exceção dos reboques agrícolas. Mas o que é que elas fazem? Elas indicam aos condutores, neste caso aos condutores que vêm de trás, que o condutor do veículo da frente usou o travão. Simples como isto. Vamos agora passar para as luzes de mudança de direção. Estas luzes são comumente chamadas os piscas e elas situam-se aos pares nos automóveis, nos motociclos e até nos reboques. Sendo que nos automóveis e nos motociclos temos duas atrás e duas à frente, e nos reboques temos apenas duas atrás. E como é que acontece nos automóveis? Bem, nos automóveis as duas da frente são brancas e as duas de trás são vermelhas ou alaranjadas. Já nos motociclos as duas da frente também são brancas, mas as duas de trás são de cor âmbar. E, por fim, nos reboques as luzes de trás são vermelhas ou alaranjadas. E é esta a distribuição que nós devemos fazer dos... Vamos agora passar para as luzes da chapa da matrícula. Estas luzes têm regras muito básicas, é muito fácil de saber. Elas são brancas e devem ser vistas a 20 metros, porém são muito importantes. E são estas as informações sobre as luzes de chapa. Sabiam que existem umas luzes delimitadoras da largura dos veículos? Pois é, existem e são próprias para os veículos com mais de 1,10 m de largura. Desculpem, mais de 2,10 m de largura. Elas são compostas por aos pares também, como as luzes indicadoras de mudança de direção, que são as piscas, e apresentando-se duas brancas à frente e duas alaranjadas à retaguarda. E estas são as luzes delimitadoras da largura dos veículos. Vamos agora passar para a grande variedade de refletores que existem. Estes refletores são obrigatórios e devem ser usados da seguinte forma. Os refletores não triangulares de cor vermelha devem ser utilizados nos motociclos, um à retaguarda, e nos automóveis, dois à retaguarda. Já os refletores triangulares de cor vermelha devem ser usados aos pares, também dois, e neste caso na retaguarda dos veículos. Mas que veículos? É verdade, só alguns veículos é que podem utilizar estes refletores de cor triangular vermelha. E são estes: os reboques, os semi-reboques, as máquinas agrícolas e industriais automotrizes ou rebocadas. Estes veículos devem de levar dois refletores triangulares de cor vermelha atrás. Para além disso, e já são muitos refletores dos que nós estamos a falar, mas ainda há mais, os reboques e os semi-reboques também devem ter com eles atrás dois refletores de cor incolor ou branca. E estes devem ser não triangulares. Vamos agora passar para as placas e vamos falar de dois tipos de placas. As placas às riscas brancas e amarelas e as placas que dizem veículo longo. As placas às riscas brancas e amarelas, vermelhas e amarelas, devem ser utilizados por automóveis ou conjunto de veículos cujo peso bruto exceda 3.500 kg. Ou seja, se o automóvel ou conjunto de veículos tiver um peso superior a 3.500 kg,
então deve utilizar estas barras de cor vermelha e amarela. E aquelas placas de veículo longo, que dizem veículo longo, o que é que significam? Bem, estas devem ser usadas também aos pares ou uma grande e indicam que aquele veículo tem um comprimento maior do que 12 metros. Vamos agora falar das placas para veículos de marcha lenta. Estas placas é basicamente um triângulo vermelho que refletor. E eles devem ser usados nas seguintes circunstâncias: tratores agrícolas e seus reboques, máquinas lentas, automotrices ou rebocadas. Estas máquinas lentas, estes tratores agrícolas, normalmente não excedem grandes velocidades devido às suas características. E esta placa serve precisamente para sinalizar que eles atingem uma velocidade instantânea máxima de 40 km/h. Vamos falar agora das luzes avisadoras de perigo. E estas são as famosas 4 piscas. O que é que há para saber sobre estas luzes? Bem, elas são para usar em caso de súbita redução de velocidade, imobilização forçada do veículo ou quando ele esteja a ser rebocado. E estas são situações em que nós devemos usar as 4 piscas. Sendo que nos últimos 2 casos, se não for possível utilizar estas luzes avisadoras de perigo, devemos utilizar as luzes de presença, ou seja, quando nós imobilizamos o veículo ou quando ele está a ser rebocado, também podem substituir-se pelas luzes de avisadoras de perigo as luzes de presença, os mínimos. Agora vamos falar das luzes de presença lateral. E estas luzes são umas pequenas luzinhas que estão na parte lateral do veículo e que servem para lhe indicar a largura do mesmo. Elas são recomendadas em veículos de comprimento superior a 6 metros. Têm a cor âmbar e são não triangulares, como eu disse, são assim deste formato, mais ou menos. E são muito pequeninas e andam na borda dos veículos. E são estas as informações sobre as luzes delimitadoras da largura dos veículos. Ou, mais propriamente, luzes de presença lateral. Luzes de cor intermitente. As luzes de cor intermitente têm 2 tipos. Temos as luzes avisadoras luminosas azuis e as luzes avisadoras luminosas amarelas ou laranjas. As primeiras são utilizadas por veículos de polícia, forças militares ou militarizadas, bombeiros, proteção civil, ambulâncias ou veículos cujo certificado de matrícula resulte a sua afetação exclusiva a missões urgentes ou serviço urgente de socorro. E estas devem ter uma visibilidade de até 50 metros, ou seja, devem ser vistas até 50 metros. Já as luzes de cor amarela devem-se aos veículos de marcha lenta, como por exemplo pronto-socorro, carros-pilotos, máquinas industriais, tratores e máquinas agrícolas ou florestais, e deve ser vista a 100 metros. E esta foi a nossa viagem pelas luzes e pelas placas e refletores. Espero que tenham gostado, compreendido. Deixem like e compartilhem.